Fala galera, você que tá assistindo o Digicast terceira temporada, hoje nós estamos com um cara que tem a maior página não oficial do Atlético Paranaense, cara. Puta que eu pariu. Influencer, podcaster e coxa branca, cara. Cara, e pior que ele torce pro coxa mesmo, né? Ele tava contando os batidores aqui, né? Torce, cara. É brincadeira, cara. O cara vai bater em nós depois aqui. Vai. O homem é grande, né, O cara cara? é forte, cara. O cara é forte. É não grande, sei grande roqueiro e marqueteiro também. Pois é, roqueiro também, né, cara? Roqueiro, então, vai rolar um papo lá. Vai ter assunto hoje. Quem que é o cara, Luca? Quem que é o cara, Lucas? Cara, o Paulo da maior página não oficial do Atlético, é o Atlético Mil Grau. Mano, obrigado por você ter vindo, bicho. Que honra ter você aqui, mano. Valeu, top, cara. top. Primeiramente, fala nação atleticana, tudo bem com vocês? Fala torcedor aí do futebol paranaense, fala aí todo mundo que tá assistindo esse podcast. Vamos bater um papo aí, vamos falar da história do Atlético Mil Grau, conversar sobre assuntos aleatórios e completamente não relevantes. Quase nada. E vamos ver o que vai sair daqui. Conta pra gente como que você começou nessa área pelo menos da página, né, do Atlético não oficial ali. Tem um passado marqueteiro, né, cara? Então, vamos lá. Com relação ao Atlético Mil Grau, eu sempre falo o seguinte. Ela começou com um amigo meu. Eu entrei com ela com mais ou menos uns 2 meses. E a gente foi tocando essa página porque, cara, a gente via que não tinha um conteúdo de qualidade do Atlético. A gente via que não tinha um conteúdo de humor legal, um conteúdo interessante nessa área de humor. Uhum. Porque desde 2010, 2011 já tinham várias outras páginas de outros times. Tinha uma ou outra aqui do Atlético, mas eram todas muito ruins. Era terrível de ver a qualidade. E a gente começou, foi crescendo, foi se desenvolvendo, até que em meados de 2020, a página estava muito travada, muito por culpa desse meu sócio. Ele tinha algumas questões, não vamos abrir Facebook, não vamos fazer isso, não vamos aparecer, não acho legal esse negócio da opinião. Então, ele passou por uma situação e falou, seguinte, eu compro a tua parte, compro os teus 50%, e daí agora eu vou tocar sozinho. Beleza. Daí comecei, na época eu tinha só o Instagram, daí fui abrir Twitter, Facebook, depois criei o canal do YouTube que acabou se tornando a Rádio Caldeirão. As coisas foram crescendo dessa maneira. Eu tive que desenvolver um novo projeto a partir de 2020 para reformular a página como um todo. Ela estava muito travada, ela estava muito parada ainda. E esse, às vezes, é o problema de você ter um sócio em um negócio. Se ele não tem a mesma visão e ambição que você, as coisas param um pouco no tempo. E depois é muito difícil de você conseguir fazer aquilo girar de volta. Cara, tem que ter... O que você considera como travado, cara? Porque nem você falou, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Primeiro o cara que já não pensava igual você, né? Tem que ter uma sintonia massa em relação à visão do futuro, né? Mas o que é esse travado, cara? Que você não tava tendo alcance, você não tava tendo relevância? O que não tava dando certo? O problema nunca foi alcance e relevância. A questão eu sempre sou muito ambicioso em tudo que eu faço. Eu costumo falar que eu sou a pessoa mais competitiva que eu conheço. Sou ridiculamente competitivo. Então, eu sempre falo, isso daqui é um hobby. Para mim, um hobby, para ele ser funcional, ele tem que ser rentável. Senão, ele é um gasto aleatório onde você vai estar desperdiçando o seu tempo útil. Não vale a pena. Então, eu sempre tive a ideia que você tem que expandir, você tem que crescer, você tem que fazer com que aquilo se viabilize financeiramente, você tem que fazer com que aquilo tenha uma relevância não só de alcance, mas de conhecimento, que você seja um ponto de partida, que você seja uma pessoa conhecida dentro daquilo, você tem que partir para mais áreas e outra. Se você fica preso ali só no humor, você vai ser para sempre uma mera piada. E a gente não tava ali como humorista aparecendo, era só fazendo uma piadinha. Então você nunca ia conseguir se desenvolver nem para ser, por exemplo, um humorista da vida. Então, a pessoa ela acabava travando por ter uma visão de que aquilo é só um hobbyzinho, um pequeno passatempo, que é feito ali de vez em quando, de qualquer jeito. Eu não, eu queria fazer daquilo, e eu vi um potencial naquilo, para crescer, para se tornar relevante, para expandir, para estar em outras mídias, para fazer com que a imagem também ela pudesse ser relevante. Tanto da página, como o Atlético Mil Grau, como de nós dois como pessoa. Como ele não tinha essa visão, não queria aparecer, tinha uma visão muito conservadora em certos pontos, não queria
tomar certas estratégias, bom, eu acabei falando, cara, então eu vou tocar isso daqui sozinho. E de lá pra cá você rolou sozinho e a Rádio Caldeirão que você comentou que tá no YouTube lá, né? Isso. Ela veio desde quando? A Rádio Caldeirão ela começou em meados de 2022. Isso você já tinha o Instagram já pronto, já bombando ali, né? O Instagram, quando eu peguei ele sozinho, a gente tinha 22 mil seguidores. Tinha umas 4 ou 5 páginas na nossa frente da questão de humor e algumas outras em questão de relevância. Então, eu primeiro falei, ó, Instagram hoje é a principal rede social para quem quer ter relevância e quer conseguir monetizar o seu conteúdo. Mais ainda do que o YouTube. Porque muitas vezes o YouTube ele é um canal de divulgação, mas você vai conseguir realmente levar os seus produtos, levar os seus patrocinadores para venda direta no Instagram. Então, eu primeiro desenvolvi a página, hoje a gente cresceu em 3 vezes o que a gente é, hoje a gente está com 67 mil. E após isso, em 2022, eu com o meu sócio, o Lucas, a gente tinha na época 2 outras pessoas que iam entrar, mas acabou não rolando. A gente fez esse projeto do YouTube, da Rádio Caldeirão, para não ser só um canal. Hoje a Rádio Caldeirão em si, ela é um hub de criadores de conteúdo do Atlético, que envolvem pequenos e médios influenciadores de 2.000 a 5, 10, 15, 20 até 40. Então, hoje, dentro da Rádio Caldeirão do Atlético Mil Grau, a gente tem vários pequenos e médios influenciadores, onde fazem conteúdo junto com a gente, eles pegam o nosso público, assim eles conseguem crescer, a gente consegue formar uma cena e um ambiente para que se tenha cada vez mais interesse comercial e relevância dentro desse meio, e também para que a gente consiga ter esses conteúdos dentro do nosso público para que a gente consiga expandir com o nosso nome. Tá. Cara, que visão... Visão diferenciada, na a verdade, né, importância de ter pessoas certas do lado, né, cara? cara? E hoje o Atlético Paranaense, ele reconhece vocês como a maior página não oficial já? Ou tá difícil o contato lá dentro e ser reconhecido por eles? Como que tá? Cara, reconhece porque sabem quem eu sou, já me chamaram para entrevista coletiva, apresentação da Esporte da Sorte, por exemplo, que é patrocinadora do clube e da página também. Então, a gente é conhecido, a gente sabe dessa situação do clube, só que a gente também entende que o clube ele é muito fechado. Ele não faz nada com influenciadores, nada com a mídia não oficial. Já é difícil fazer alguma coisa com a mídia daqui do estado. Então imagine pra gente que não é um grande veículo como uma Globo, uma Record, uma Band, um SBT. É muito difícil. E hoje, como você falou, você é sozinho, né? Sozinho. Hoje no Atlético Mil Grau eu cuido. Por mais que eu tenha algumas pessoas que façam conteúdos junto comigo, que envolvem mais a Rádio Caldeirão, hoje Atlético Mil Grau sou eu 100%. Por que você entende que o Atlético é tão fechado nesse ponto, cara? É uma estratégia interna ou talvez uma forma de se blindar? Bom, eu acho que o Atlético ele se fechou por conta do projeto que ele tinha de construção e talvez para conseguir blindar um pouco os jogadores e os seus dirigentes dentro da ideia de 3 ondas, que primeiro era construir infraestrutura, depois investir em profissionais e depois em futebol. Eu acho que o Atlético acabou se fechando demais. Porém, com isso, você tem 2 lados positivos. O lado positivo que, claro, você não vai ter torcedores indo para cima de jogadores numa crise, invadindo o CT. Esse é um lado positivo. Outro lado positivo, você se blinda de muitas polêmicas como um todo, você acaba conseguindo trazer jogadores que possam estar numa situação complicada, como foi o Marcinho, e não ter uma encheção de saco tão grande, mas também tem um lado negativo. Hoje, o Atlético tem a pior relação clube-torcida das séries A e B. A relação do Atlético com a torcida é ridícula de ruim. Não fala a mesma língua. A torcida se sente carente, ela se sente muitas vezes não ouvida pelo clube. O clube às vezes toma atitudes que não se ajuda. E por isso a gente tem aquela eterna briga. A arena nunca tá cheia. A gente tem 40 mil sócios, mas quantos são adimplentes? Camisa cara. Camisa tá dentro do valor, mas 26 mil sempre. a gente não consegue expandir para vender cada vez mais. As camisas não agradam o torcedor, não é feita uma pesquisa realmente de mercado para ver o que agrada ao torcedor, o que agrada para venda, porque afinal não adianta você pensar na camisa que o torcedor mais fanático vai comprar só porque é do Atlético e não pensar que hoje a camisa de futebol ela é uma espécie de artigo de moda. Ela tem que ser pensada para ela ser vendida, para que você consiga levar ela também para outros países, as pessoas tenham interesse. Então, o Atlético é muito ruim nisso. A própria apresentação do Fernandinho.
Ela tinha um potencial tão grande pra torcida, podia ser apresentado no estádio, Sim. como foi apresentado numa Exatamente. coletiva xoxa. Pô, eu vi a apresentação do Suárez no estádio e, A pô, arquibancada, cara, tudo. Fecharam, né? sim. Tudo. E por mais que o Suárez esteja um nível acima do Fernandinho, para o torcedor atleticano, a vinda do Fernandinho é algo gigante. No mínimo 25 mil pessoas a gente colocava na arena só para receber ele. E o que o clube podia arrecadar financeiramente? O clube podia arrecadar alimentos, tanto de coisa que poderia ser feita. O clube aproveita muito pouco. Tem uma visão de marketing ainda muito atrasada e que prejudica o crescimento do Atlético em questão de torcida. Hoje o Atlético não consegue se consolidar no interior do estado, não consegue ir para outras regiões, porque ainda é muito fechado e tem uma comunicação péssima. Você veja, você citou o Fernandinho, né? Veja, se você pesquisar elenco do Atlético no Google lá, primeiro aparece Vitor Roque na primeira posição ali. Tipo, eu tô falando do SEO do Google, a pesquisa do Google. Ela aparece o Vitor Roque ali, por causa desse Sim. caso aí que o Barcelona tá querendo comprar. Eu não sei se bateram o martelo já ou não. Mas enfim, parece que o Paris Saint-Germain também tá Em alguma acordo, coisa né? ali, enfim. E em segundo lugar, no ranking das pesquisas, tá o Fernandinho. Você veja, são dois potenciais gigantes ali que não deram muito valor quando ele veio, né? Cara, eu concordo com isso, dos lados bons e dos lados ruins. Por exemplo, um lado ótimo foi, por exemplo, quando teve a polêmica lá da galera de aposta lá, cara, simplesmente pegaram o Brian Ruiz e o Fernandinho. Aí Tchau, benção. cara, você vê, tipo, o que a gente sabe sobre isso é isso. Mas, por outro lado, que nem se falou, cara, essa comunicação de torcida, por exemplo, a comunicação que o Barcelona tem, por exemplo, com a torcida, cara, o Camp Nou é um ponto turístico. É um estádio, mas é um ponto turístico de Barcelona. É um estádio para 100 mil pessoas. Cara, lota, mas nem sempre 100 mil torcedores são do Barcelona. Sim, exatamente. Cara, o Atlético... Pelo contrário, cara, 20% da capacidade do Camp Nou é de torcedores do Barcelona. Claro, sim. não dá pra comparar, porque futebol europeu é outra coisa, mas Sim. o Atlético com ingressos mais baratos poderia talvez trazer um torcedor de fora, Isso, talvez poder exatamente, encher cara. mais seu estádio, aumentar o consumo interno, fazer com que o ambiente do próprio Boulevard fosse mais movimentado, engajar com o seu torcedor para que ele não fosse lá somente nos dias de jogos. Conquistar o torcedor novo, né, A cara? Arena da Baixada podia ser um ponto turístico de Curitiba, se fosse mais aberta essa comunicação. Concorda, cara? Sim. Porque olha a estrutura que o Atlético tem, velho. Não, fora que o Boulevard da Arena da Baixada, ele é extremamente mal gerido. Eu tenho ali parceria com 2 bares e eu converso muito com os outros. Cara, é extremamente mal gerido, é extremamente mal organizado. A organização que o Atlético tem dentro de futebol, ele não tem com relação à organização de dia de jogo da Arena, não tem com relação ao Boulevard, não tem com relação à comunicação. Talvez por acúmulo de funções, talvez por uma visão muito atrasada, talvez porque falta atualizações, talvez pela cabeça doida de um ou outro, mas é um problema que o Atlético tem. Hoje, inúmeros problemas. Por exemplo, a gente tem um dos bares ali, onde tinha um pagode, que era bacana, e teve alguns problemas de confusão, briga e tal, mas que poderiam ser resolvidos se o clube colocasse os seguranças que os lojistas pagam com seu condomínio ali funcionando para isso também. Parece que os seguranças estão ali somente para olhar e observar a situação. E, além disso, poder melhorar com infraestrutura, com mais câmeras, tudo mais. Ao invés de fazer isso, o que o Atlético fez? Falou e proibiu. Então, essa é uma visão que a gente tá tendo, essa conversa que a gente tá tendo de torcedor, mas de uma forma imparcial, né? Tudo isso que foi apontado é muito mais como uma forma de um feedback para melhora do que necessariamente uma crítica pra descer o cacete, né, cara? Porque, cara, olha tudo que o Atlético construiu também, né, velho? Entende? Tipo, saiu de um clube de bairro pra virar uma potência. Então, tem pontos a ser melhorados. Sim, assim mas como tudo. Exatamente, mas, cara, a gente também não pode deixar de reconhecer o que o Petralha fez pro Atlético, né, cara? Com certeza. Não citando o Petralha agora, mas o negócio da Liga Arena, né, cara? Fizeram a maior festa lá com a Superliga lá, né? 400 funcionários foram reunidos lá para fazer o esquema, a festona, para ver a estratégia de marketing, fazer um monte de coisa, né? E às vezes uma coisinha mínima que é importante até para ganhar a torcida, eles não fazem. É isso que eu entendo. O Atlético é muito bom internamente, mas relação torcida, relação externa é um pouquinho... É aquela coisa, tem funcionários muito bons, mas às vezes quem tá no comando ainda é muito atrasado. Falta entender que, cara, talvez não esteja mais entendendo tanto.
vou passar um pouco essa situação aqui para outra pessoa. Uhum. E aquela coisa, o Atlético tem muitos pontos positivos, mas assim como qualquer empresa, assim como qualquer clube, tem os seus pontos negativos. E a gente, como atleticano, eu como influenciador, eu não falo isso porque eu quero descer o cacete ou porque vai me dar audiência, engajamento. Isso, inclusive, é ridículo, não funciona. A gente pode até falar disso depois. Mas, cara, a gente quer o bem do clube. Eu, por exemplo, tenho parcerias com os bares. Se os bares não tiverem movimento, se aquilo não funcionar como negócio, eu perco 2 parceiros que são importantes. A torcida perde 2 pontos de encontro legais no estádio. O clube perde renda. De novo, a gente às vezes é chamado corneta, câmera 4, mas a gente quer o melhor do clube. A gente quer o melhor do Atlético. A gente, de fora, a gente consegue entender certas coisas. E a gente sabe que isso chega. Mas parece que não muda, não querem que mude. Porque sem o Atlético não teria página, por exemplo, né, cara? Sim. Então você vê a complexidade, né, do negócio. Não só com influencer, mas também o Atlético sempre teve uma relação meio difícil com a imprensa também, né, cara? É difícil, né, do pessoal ter uma comunicação ou alguém lá dentro que passe uma informação que seja certeira, como foi, por exemplo, lá do Esportes da Sorte. Cara, é feita uma coletiva, como foi, por exemplo, feita a apresentação do Fernandinho. Mas, cara, e aí? Entendeu? É a coletiva e acabou. Cadê o mais, né, cara? Uma informação oficial que passe disso. Então, eu sinto bastante dificuldade nisso também, cara. Vejo bastante dificuldade. Ó, eu dou um exemplo. Não sei se vocês lembram do anúncio da Neoquímica Arena. Chamaram ídolos do clube, fizeram uma baita live no meio do estádio, chamaram atenção, fizeram maior suspense, fizeram show, caramba, 4, para anunciar um negócio de 300 milhões por 20 anos. O Atlético anunciou um negócio de 15 anos por 200 milhões e que foi a garantia necessária para fechar o acordo da Arena da Baixada e finalizar esse papo depois de anos. E o que o Atlético fez? Uma coletiva, um luminoso no meio do estádio e só. Daí lá do lado de fora colocou 2 banners grandes e o Kiko. Você lembra da época da Kyocera? Cara, a Kyocera Arena tipo, foi uma coisa que marcou a minha infância. E eu lembro que foi tão representativo, mas tão representativo, que uma das primeiras lembranças que eu tenho é chegar lá na Getúlio Vargas, cara, olhar aquilo e falar, meu Deus. Tipo, foi tão importante pra mim. Na época, talvez eu não tivesse a real dimensão do que era, como era, o que era um name rights, né? Mas, cara, olhando um pouquinho de fora hoje, assim, por exemplo, com a Liga Arena, eu falo, putz, podia ter sido diferente. Você acha que eles vão colocar na frente da Arena Baixada ali, escrito Liga Arena, lá em cima, igual era com o Kyocera Arena? Não sabemos. Então, vai saber, se for vai que eles gasto, assistem aqui. né? Eu já até mandei até uma mensagem lá pro pessoal da Liga Arena, falei, cara, vamos fazer uma campanha bacana, por exemplo, se vocês conseguirem 40 mil cadastros de atleticanos utilizando a internet da Liga, pô, mudem as cadeiras do estádio, façam alguma coisa para deixar o estádio com as coisas do clube, já que o Marcelo Spetalha falou que muito do cinza da Arena além de ser para ser meio imparcial, era também para não interferir em uma possível negociação com uma empresa mais à frente que quisesse mudar. Cara, podem até escrever Liga nas cadeiras em branco ali, mas, pô, façam uma campanha bacana, mudem, façam algo que agrade o torcedor, porque daí vocês vão ter o retorno. Vamos dizer que cada cadeira custe R$400. Se vocês conseguirem 40, 50 mil cadastros que fiquem aí por 1, 2, 5, 10 anos, vocês recuperam, vocês vão ter uma clientela boa, vocês vão ter o retorno disso. Se o seu serviço for bom, essas 40, 50 mil, no mínimo umas 5, 10 mil vão indicar o teu produto, o teu serviço, você vai ter o retorno. Busque maneiras de conseguir esse vínculo com o seu torcedor, porque afinal ele é o seu público consumidor. Já que o Atlético hoje enxerga o torcedor como consumidor, ele tem que lembrar de uma coisa. Quem tem que agradar quem é a empresa. A empresa tem que agradar e tem que convencer você a consumir. Principalmente porque hoje o futebol não é mais o único entretenimento que o brasileiro tem, como era 20, 30 anos atrás. E pelo contrário, além de não ser o único, é o mais caro. Porque uma ida ao estádio não é só a associação ou o valor do ingresso. É o consumo, é o estacionamento, é a distância. A gasolina.
Daí eles vêm falar que o estádio cinza, as arquibancadas toda cinza, ia se completar com a cor da camiseta, vermelha e preta, né? Mas como que vai fazer isso? O ingresso... Aí que você com vê tudo que isso a arena virou um negócio, né? Como o Petralha falou, eu tava pensando lá na frente empresa, pra não né? interferir uma possível negociação. Cara, perdeu um pouco da identidade ali. Não, Perdeu, muito. bicho, Desculpa, entendeu? perdeu toda a identidade. E outra, a gente já trabalhando na parte de marketing, a gente entende que paletas de cores, elas interferem muito, às vezes, na animosidade, na reação que a pessoa vai ter dentro de certos ambientes ou com certo conteúdo. Qual que é a reação que você tem com o cinza? Sono. Extrema Sono. neutralidade, calma, sono, leveza, principalmente em tons de cinza mesclados. Esta é a sensação que lhe dá psicologicamente. Qual a sensação que o vermelho ou o preto lhe dá? Bicho. Pô, cara, bicho. euforia, alegria, né? É Então, a cor pra uma final, Exatamente. Alegria, euforia, paixão. entendeu? Por isso a arena era um caldeirão, por isso ela pulsava, ela tinha Lembra identidade. como era a Arena da Baixada antigamente lá, né? Sim. Com Aham. o U, né? Porra, cara. Bicho, e, cara, antigamente, até hoje um pouco, mas eu lembro uma entrevista do Léo Moura, acho que no Bem Amigos, cara, o estádio mais difícil de jogar no Brasil é a Arena da Baixada, porque tinha aquela atmosfera, né? A torcida é a mesma, o local é o mesmo, mas essa questão de ambiente físico, cara, dá uma quebradinha também, né? Sim. Não tem como não. Quanta gente hoje não tem mais o tesão de conhecer a Arena da Baixada? Quanta gente hoje não vai até lá visitar? Quanto torcedor, por exemplo, não broxou com toda a situação e hoje prefere assistir em casa, no conforto do seu lar, aí na arena, em todo aquele clima? Isso. Que ou não? Um lugar bonito, um lugar com que você se identifica, um lugar que te apaixona, um lugar onde você se sente em casa. Hoje, muitas vezes, na arena, você não se sente. A arena, por exemplo, é uma confusão. Jogo passado, por exemplo, não quiseram eu deixar entrar com mochila. Sendo que um jogo atrás eu entrei com mochila. Criança não podia mais entrar com pelúcia. Não sei quem não podia mais entrar com bolsa. Não sei quem não podia mais entrar com não sei o quê. Tudo isso não é avisado. E é uma confusão do caralho. Cara, e pensa comigo, não é uma questão de saudosismo, o antigo é melhor. Porque quando se fala muito de futebol, a galera fala, não, cara, porque na época do Pelé, na época do Zico, na época do, sei lá, de quem era melhor. Cara, eu não acho. Então, o que a gente tá falando aqui não é uma questão de saudosismo do antigo ser melhor. Mas acredito que é muito mais uma questão da adaptação que foi perdida a essência. Então, hoje é muito mais neutro do que ter aquele espírito, aquela garra que... Cara, querendo ou não, por exemplo, por que o Canóbio, por mais que não... Putz, ele perde gol, ele é rapaz, mas por que a torcida gosta dele? Ligeirinho. Cara, aquela é a cara do Atlético. É o cara que é raçudo, o cara que corre, o cara que briga, por mais que ele erra, mas é a cara do Atlético. Entende? Eu percebo que no ambiente acabou sendo perdido um pouco isso por essa questão mais comercial de transformar a arena num negócio do que necessariamente no estádio, né? E outra, me diga um estádio europeu, de um grande time europeu, que não tem o seu estádio vinculado às suas coisas, vinculado à sua identidade. Exatamente. PSG tem, Manchester City tem, Bayern de Munique, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, todos. O Atlético quer ser o único diferente porque ainda mantém a ideia de transformar a Arena da Baixada na Arena dos Paranaenses? Desculpa, é uma ideia extremamente idiota. Porra, cara. A arena é nossa, não é pra dividir com o rival. Eu quero que o rival se lasque. Quando a gente precisou pra Libertadores, ó... Foi jogar lá no Beira-Rio. Não, daí você tira o nome Estádio Joaquim Américo e vira Estádio Curitiba. É. Né? Trio de É a ferro. Arena dos Paranaenses. Arena dos Paranaenses. Desculpa, pra mim faz o menor sentido. Perdeu a essência. E o esquema do check-in, cara? O que você acha desse esquema do check-in? Porque muita gente não gosta, né? De você fazer o check-in antes do jogo e tudo mais. O que você acha disso aí, cara? Olha, eu acho que é bacana, porque a gente atingiu uma quantidade de sócios e tal. Eu acho que a pessoa precisa confirmar para liberar aquela vaga. Mas eu acho que tem um problema muito grande no sistema de check-ins e no programa de sócios do Atlético. Tem muita gente filha da puta nesse mundo. O que não falta é filha da puta por metro quadrado. O tanto de corno que eu conheço que faz o check-in e não vai pro estádio. E os caras não têm vergonha de falar. Não, mas eu não quero que ninguém sente na minha cadeira. É minha, eu pago pra isso. E aí, essa história do sócio duo
Não funciona, é uma merda, é só pra ficar causando briga entre duas pessoas que estão ali, às vezes, dividindo o sócio, e em algum momento vai uma brigar com a outra pra ver quem vai no jogo. Agora vamos lá. Deveria existir um sistema de pontuações dentro do sócio do Atlético, onde o cara que faça o check-in e passe a biometria, não entrou no estádio, perca pontos. Assiduidade, né? Exatamente, Isso. cara. E outra. Me critiquem, mas eu acho que hoje o sistema de sócios dentro do futebol brasileiro, ele não pode mais te dar garantia de ingresso. Talvez o sócio mais caro possa te dar garantia, mas hoje o sócio ele tem que valer por descontos de ingresso. Você abaixa o valor do ingresso, você cobra um valor de sócio, por exemplo. Ao invés de eu pagar R$200, eu posso pagar 50, 80, dependendo do setor. Pago um sócio ali de 90 a R$120. Consigo ter um acesso melhor ao jogo. Eu tenho um sistema de pontos. Quanto mais pontos eu tiver, mais prioridade eu vou ter na compra de ingressos para jogos como semifinal, Libertadores, final. Igual é feito em vários benefício, times. né, cara? O mundo é girado em benefícios, né? Então, se você der der o benefício dele ir sempre em todos ali, consumir lá dentro e tudo mais ali, vai conseguir mais, né? Agora, se ele fizer essa sacanagem que o cara faz aí, dele ir lá fazer check-in e simplesmente abandonar, cara, aí a cadeira fica lá, o buraco cinza no meio do Às vermelho vezes a lá. gente tem 34 mil check-ins. Eu já consegui conversar com o funcionário do clube. Teve um jogo que teve 34 mil check-ins. Chegou na arena 22 mil pessoas. E foram vendidos não sei quantos ingressos e ainda tinha ali o visitante. E aí? Errou. É falho. É ruim. Não funciona. O sistema é horrível. Mas pensa comigo, aí o Atlético está mais preocupado com o cara que não fez o check-in, mas está pagando a mensalidade. Exatamente. Ou de um torcedor que vai sazonalmente no estádio parece que é mais vantajoso ter um cara que não vai, mas que paga, do que um cara que vai sazonalmente e, cara, vai dar dinheiro de vez em quando pro clube. Mas daí você tá sendo burro, você pode ter os dois. Exatamente, exatamente. Principalmente porque, vamos voltar ao assunto. Você paga um valor menor de sócio. Você vai ter que comprar o ingresso pro jogo que você vai. Sistema de pontos, onde a pessoa pode trocar por desconto em camisa, algum produto, alguma experiência com o clube, ou até ter prioridade na compra de ingressos, uma visita ao CT, tudo mais. Beleza. Além de toda essa questão que tem em volta, você consegue abaixar o valor do seu ingresso, você consegue fazer com que mais pessoas consigam ir sazonalmente. Essa pessoa que vai de vez em quando em 2, 3 jogos pode ver um estádio mais cheio. E assim ela pode sentir aquela sensação de estar num jogo, sentir a arena, o caldeirão pulsando, a começar a gostar daquilo e também se tornar sócio. Você consegue compensar com os valores de ingresso, e quem paga 175, se for pagar 120, mais 2, 3 ingressos no mês, não é uma diferença gigantesca que vai fazer na vida da pessoa. Tem pessoa que pode pagar isso, e aposto que a maior parte que está pagando hoje 175 poderia pagar. Cara, com certeza. Veja a quantidade de consumo que tem lá dentro, cara. Exato. Porra, cara, eu trabalhei numa empresa de desenvolvimento que fizemos todo o sistema da Arena da Baixada. Eu participei em todos os jogos, praticamente em 2017 e 2018. Acompanhei todos os jogos do Atlético para acompanhar o sistema lá dentro. Cara, é absurdo a quantidade de pessoas que ficam na fila para comprar. E, cara, imagina o tanto de consumo que eles não têm ali. Na época ainda era liberado cerveja lá, não sei como tá Ainda agora. é. Né? Então, não sei como que tá agora. Teve uma época que bloquearam, que não era permitido mais cerveja lá dentro. Né? Viram que perderam, voltou, né? Aí imagina quanto de dinheiro que não entra ali. Agora diminui o valor do ingresso e continua vendendo a quantidade que estão vendendo nos quiosques lá. Cara, é muita grana. Além disso, qual que é a margem de lucro do Atlético? Vamos fazer uma conta básica. Consumo. Cara, uma latinha de cerveja. Uma latinha de Brahma duplo malte, como eles compram pelo CNPJ, em grande quantidade, a informação que eu tenho é que cada latinha sai por R$ 2,39. Eles vendem a 12. E aí, bicho? Uma Coca, que eles compram por R$ 2,05 a R$ 2,10. Vende por 8. Uma pizza. Cara, eu sou formado em gastronomia, desculpe. Aquela pizza do estádio, que ela é vendida por R$12, ela tem um custo total ali envolvendo em torno de R$3,50 por pizza. Contando com funcionário, cama 4. Que eu já trabalhei na área, eu consigo precificar aquilo ali. Então, gente, desculpa, o Atlético tem uma margem muito grande e só não lucra mais por idiotice.
É completamente irreal como eles não conseguem lucrar mais com o que tem. Tudo isso por manter certas visões meio atrasadas. Até concordo que, por exemplo, com esse sistema, você acaba escolhendo de forma indireta quem vai frequentar o estádio. Né? Com certeza é um público muito mais A e B do que qualquer outra classe. Porém, fazendo isso, eu acredito que a gente perdeu um pouquinho daquilo que eu falei antes, que é a essência. E nós tivemos um problema maior do que perder a essência. O problema é assim, concordo, uma questão de segurança. Hoje, cara, não tem como dizer que a Arena da Baixada não é um estádio muito seguro. Com certeza. Não tem como não. Mas e qual que é o contraponto disso? Você escolher quem vai estar lá dentro. Vamos ser sinceros, o público A e B tende a ser levemente mais arrogante. Assim. São as pessoas que se acham melhores do que as outras, por terem uma condição financeira. É o típico pessoal que vai dar carteirada, a quantidade de advogado, médico, gente que trabalha na polícia, que tem lá é absurdo. Quantas brigas não tem na arena hoje? Quantos casos, por exemplo, de racismo e intolerância a gente não teve nos últimos tempos? Exatamente. Quantas discussões idiotas nós não temos todo o santo jogo? E desculpa, eu ia na arena antiga. Nós não tínhamos isso quando a realidade social ali dentro é diferente. Querendo ou não, existem diferenças completas no Brasil, e quem trabalha com o público tem total noção disso. Existem diferenças completas dentro desse país, dependendo da sua classe social, dependendo até da sua ascensão. Existem diferenças no seu comportamento, da maneira com a qual você foi criado, a sua cultura, a sua educação, tudo. Então, você não muda só uma classe, você muda todo um ambiente ao redor que está lá dentro. E o Atlético fez uma mudança que ela é muito arriscada. Você tá trazendo um público que pode te dar mais lucro. Você tá trazendo um público que pode, às vezes, não ser tão de organizada, não ser aquele público que vai se quebrar na saída. Mas você trouxe um público muito mais problemático. Você trouxe um público muito mais crítico. Eu pago mais, eu quero mais, eu preciso de mais. Eu quero sempre um time bem, eu quero um time jogando pra caralho, eu quero um time sempre ganhando. Tô pagando caro, quero isso, né, velho? Por isso, hoje nós temos a turma do amendoim, muito torcedor sentado, muita briga, muito problema de mídia envolvendo o Atlético, toda hora vaza alguém. Desculpa, mas infelizmente isto é um fato. Você citou o racismo, né, cara? Porra, um caso comprovado de racismo pode gerar uma multa federal pro Atlético. Cara, perda de mando. Agora com a nova lei tem um monte de coisa que pode acontecer, cara. Sorte que o Atlético consegue identificar, sempre colabora. Agora tem 1 milhão de câmeras ali, né, que pega as pessoas ali. Aí que entra a parte boa que eu comentei de ser seguro. Segurança, né? Ser seguro. Cara, porque não tem como dizer que não tem como identificar alguém que faz algum ato racista no estádio, né? Pelo amor de Deus. Não só no estádio, mas também por fora ali tem bastante apoio. Mas, cara, né, também não tem como não falar que, de certa forma, deu certo. Tudo isso, né? Cara, dentro do campo, bicho, Atlético... Eu assisto o jogo aberto todo dia, na hora do almoço. Cara, a visão que uma mídia hoje de São Paulo e Rio de Janeiro tem do Atlético é diferente do que tinha em 2016, 2017. Sim. Hoje o reconhecimento do Atlético como um time copeiro, como um time que chega em final, como um time difícil de bater, não só dentro do tapetinho, como eles falavam, mas, cara, em qualquer estádio do Brasil, não tem como não dizer que não deu certo nesse ponto, né? O Atlético tem uma visão faturamento, diferente. né? Veja, passou do Libertadores exatamente. ali, cara, com, sei lá, 4, 5 jogos, com vitória. Tá em segundo lugar, acho que só atrás do Flamengo, se não me engano, com questão de faturamento, 27 milhões ali, né? Uma coisa assim. E, cara, aproveitando também essa época de Copa do Brasil, que, cara, é muito dinheiro, né? Esse passo de fase, o Pix é muito grande. Então, tem pontos negativos, mas também, cara, a gente tem que dar o braço a torcer que, cara, o Atlético é um time foda hoje no Brasil também. Mas não é dar o braço a torcer. É que, por exemplo, a gente comenta alguns pontos negativos porque às vezes eles são necessários e às vezes, por conta de estarmos em um momento tão positivo, eles são jogados um pouco de lado. Mas hoje é inegável que o Atlético é top 3 do Brasil em elenco, em time, em potencial competitivo, em estrutura. Pra mim, hoje, é o melhor time, com toda certeza. O CT, eu já escutei de jogadores que é melhor do que o próprio do Palmeiras, que é melhor que o do Flamengo, que é melhor do que o do próprio Galo, jogadores que estiveram lá faz pouco tempo e que eles se gabam tanto. É que o Atlético não publica tanto. O Atlético é top 3, o Atlético hoje é reconhecido na América, o Atlético tem o maior dirigente da história do futebol sul-americano, que é o Marcelo Petralha. Ele é o único cara que conseguiu fazer, sem nenhum investimento externo,
uma mudança completa em um clube que literalmente é um clube de bairro, que não tinha uma história completamente relevante. Tinha pro atleticano. Pro resto, Sim. no mundo, talvez, sejam poucas pessoas que conseguiram fazer a nível competitivo o que o Mário fez. Ele é um cara completamente visionário e fora da curva. Ele é absurdo. Eu, na Europa, por exemplo, não tenho noção de nenhum time que conseguiu fazer isso sem investimento estrangeiro. No Brasil, não tem. Porque tá muito, muito em alta hoje a questão da SAF, né, cara? Cara, talvez hoje não. Porque tudo que é hoje, a gente acaba não dando o devido valor porque a gente não tem noção da proporção do que tá acontecendo. Mas, cara, deixa passar uns 20, uns 30 anos. Alguém vai olhar pra trás e falar, cara, o que alguém tá investindo uma grana federal em cima de um clube, mas é um investimento externo, o Petralha fez, cara, na raça, no planejamento, na vibe de empreendedor que ele tem, né, cara? Eu digo então, mais. não tem como. Vejam o vídeo da inauguração da Arena da Baixada em 1999. Ele falava em clube e empresa em 1999. Quando ninguém nem tinha base do que era, a importância que tinha isso, né, cara? É quando o futebol brasileiro era completamente amador em questão de gestão. A gente tinha aqueles cartolas. O que ele falou que era 2024, né? Ia chegar no Libertadores e ia ser campeão da Libertadores. Era isso que ele campeão falava? mundial, não lembro mais, né, cara? Ele campeão falava mundial, que né? em 10 anos a gente ia ser campeão brasileiro e que até o nosso centenário nós íamos ser campeões mundiais. Então, Campeão mundial... É a última chance seu. Vamos dar uma pausa aí agora? Vamos dar difícil. um brinde pro nosso convidado, hein? Cara, tem um brinde personalizado, Paulo. A gente tem a Fotopark em Campo Largo, que é a nossa patrocinadora. Eles acreditaram no nosso projeto. Então, a gente agora, para cada convidado, a gente tá trazendo um brinde personalizado. Espero que você goste, cara. É do Coxa, tá? É do Coxa. Tá vermelhinho porque é do Coxa. E agradecer, cara, a Mari e ao Maicon que estão acreditando no projeto, a Fotopark Campo Largo. Obrigado de coração por tudo que vocês estão fazendo por nós. E com certeza a gente tá plantando hoje para colher no futuro. Porra! Então, cara, é um presentaço pra você, bicho. Personalizadaço Mostra ali pra câmera, Caraca! Porra! Ó, esse é teu, bicho. Esse é teu. Leva pra casa e lembra da gente depois. Tem o nome, escudo, tem até o símbolo, cara. Não sei nem como é que vocês conseguiram. Cara, dá um jeito, cara. Dá um jeito, cara. Dá um jeito. Porra! Cara, então obrigado, Fotopark Campo Largo, por estar apoiando a gente. E, cara, vamos pra cima que essa parceria vai longe ainda, É isso né, aí, bicho? cara. E você que tá aí assistindo o episódio, segue lá a Fotopar, tá? Segue lá a Fotopar, simples, @Fotopar. Só seguir lá. E se precisar de algum tipo de personalizado, corre lá na loja, manda um direct pra eles aí, apresentei as pessoas. Até teu cachorro pode ganhar uma almofadinha personalizada lá. Pode sim. É, né? Vou fazer uma almofada pro Marcelso. Boa, É isso aí, boa, cara. boa. Daí a gente entrega junto pra ele. Como que tá o estado de saúde do homem? Tava falando do gato, mas o Marcelso... Não, longa história. Você tem um gato, velho. Esse nome. Eu tenho uma família de Marcelso, cara. Como assim, cara? Né? Eu tenho 5 gerações de gato na minha casa, você não tá entendendo. Tá. Mas sim, eu tenho um gato chamado Marcelso. Você tem um gato chamado Marcelo. Eu tenho a Cinda, que ela é a primogênita. Ela teve um filho, Meu maniada. Deus. Daí teve o Thor. O Thor engravidou uma gata que a gente resgatou da rua. E daí nasceu o Mário Celso. Tá. Daí o Mário Celso teve filhos. E um desses filhos ainda teve um neto. Tá, então o Mário Celso é vô. O Mário Celso já é vô. E eu vô, tenho cara. a tataravó em casa. Meu Deus. Daí eu tenho a Cinda, eu tenho o Michel Temer, eu tenho o Mário Celso Petralha, eu tenho a Glória Maria, eu tenho a Ana Júlia, eu tenho o Paulo Felipe, eu tenho o Thomas Shelby, eu tenho a... Dilma. Hã? Dilma. Não, aí a Betânia, a Betinha. Mas você já mandou o Pablo Felipe pro Pablo Felipe? Já. Ele Que, conhece? na verdade, a galera da página Deus, cara. conheceu. O Petralha mesmo, eu mandei uma foto do Marcelo. Ele mandou uma figurinha pra mim e mandou uma mensagem. Você não tem nada o que fazer, né? É bem a cara do Petralha. Mas voltando pro Petralha, como que tá o estado de saúde do homem? Do homem de verdade. Ó, até onde eu sei, o Mário voltou pra Curitiba. Ele ficou internado muito tempo porque ele foi fazer uma operação complicada lá com relação à cirurgia que ele tinha feito, que ainda não estava 100%. E ele teve um problema de cicatrização que demorou a ser feito. Mas hoje ele tá bem, tá melhorando. Ele tá ainda envolvido com algumas coisas do clube, mas tá ali na Dá casa uma dele, apaziguada, tranquilo, feliz e faceiro. Ele também já tem dinheiro pra não precisar fazer mais nada da vida. Uhum. Ele cuida do Atlético de teimoso. Por que quer, né? Por que quer. E, cara, falando um pouquinho do teu podcast, você comentou aqui em off que, cara, uma coisa que eu acho que a gente é privilegiado nisso que a gente faz
E não um privilegiado no ponto de ter ganho nada, mas de ter, cara, lutado e chegado, né? Você falou, cara, eu tive a honra de poder conversar com o Cocito, que é, cara, meu ídolo dentro do Atlético. Concordo, em partes, como ídolo. Tem alguns pontos ali do Cocito, mas é paz e amor, cara. Eu curto pra caramba ele. Cara, Cocito, Ilan, Rogério Correia, você comentou, Gabiru. Cara, qual que é o projeto em si que você tem? E queria que você falasse também, cara, essa oportunidade que você tem de um dia tá vendo o cara dentro do campo e outro dia poder chamar o cara de amigo. Puta, é foda isso, né, velho? Cara, pra mim é uma realização pessoal muito grande. Porque você sonha, você sempre tem aquela imagem do ídolo. Você acha que são seres intocáveis muitas vezes. Eu vim de uma família mais humilde. Então, pô, chegar nessa situação, cara, onde, pô, às vezes eu paro, assim, eu tô conversando com alguém, eu tava conversando com algum jogador, como por exemplo com o Cocito. Cara, eu dava uma parada e falava, velho, eu vi esse cara em campo. É real? Eu gritava o nome dele. E agora eu tô trocando ideia com ele com relação a, cara... Quantos anos você tem, Paulo? Hã? Quantos anos que você tem? 20 alguns. 20 alguns. Na idade da Demi é um segredo. Segredo do Estado. Mas, cara, tipo, ele falando, minha filha, ela teve tal problema no colégio. Tô com tal questão aqui. Porque ia desabafar, tive uma briga com a mulher. Cara, eu tive a oportunidade de ter esse papo com um jogador que tava no elenco mesmo. Que top, cara. Então, você começa a entender aos poucos que são seres humanos. Você começa a entender aos poucos que, cara, é gente como a gente. Quebra um pouco aquele lado da idolatria, aos poucos, sim, mas ainda existem pessoas que você coloca num patamar onde, cara... Admiração. Exato, você conversa com aquela pessoa, você olha aquela pessoa e você fala, velho, é absurdo. Mas você veja, quando eu tinha 14 anos, o Atlético era campeão em 2001, cara. Eu tinha 14 anos, cara. Via lá o Gabiru lá, né, cara? E a gente entrevistou os caras, entendeu, cara? Não. Pra nós, puta que pariu, cara. Que tesão. Até falei, cara, a primeira lembrança que eu tenho na minha vida, em 2001, eu tinha 4 anos. A primeira lembrança que eu tenho na minha vida é Atlético e Goiás e o Gabiru em campo. Daí, o cara, do nada, eu falei, caralho, o cara tá aqui na frente, sabe? Tipo, não é uma questão de, vamos idolatrar ou endeusar alguém. Tá com o cara ali. Mas, apesar cara, de não entender nada que o Gabiru tava falando aquele dia lá, cara, mas o Gabiru é gente boa pra caramba. Nossa, Gabiru. Ele não tava bêbado. Ele não tava bêbado. É o que eu falei, pra entender Adriano Gabiru, você precisa enchê-lo de pinga. Quanto mais bêbado, melhor fica a dicção. Boa. É a mesma coisa comigo também. Eu vou bebendo e a dicção vai melhorando. Eu tenho língua presa, então de vez em quando dá uma travada, eu tenho que voltar, falar. Sim, Paulo, pior jogador do elenco do Atlético atual. Com toda certeza, sem dúvida, o Thiago Andrade. Esse cara é ruim. Você acha mas mesmo, agora tá cara? paradinho lá, tá paradinho lá. Cara, por exemplo, de tanta encheção de saco que fizeram comigo, eu fui fazer curso de análise tática, fiz um 7, 8, pra conseguir entender o que acontece no jogo, e toda vez que surge alguma especulação, eu vou esmiuçar os últimos 10 jogos do cara. Eu vou esmiuçar os números. Sem sacanagem, fazia tempo que eu não vi um jogador tão ruim, velho. Mas se diz ruim tecnicamente? Porque, cara, eu não vejo muito ele em campo pra tirar uma conclusão se ele é bom ou ruim. Teve um lance onde só tava ele, um zagueiro na MLS, onde ele cortou pro lado, o zagueiro completamente vendido na jogada, o goleiro era só ele reto, correr e chutar. MLS, nível muito abaixo. Ele conseguiu dar um chute onde a bola foi ir na lateral. Bicho, mas não teve um lance desse, não sei se foi contra o Atlético Mineiro, que ele jogou na frente a bola, saiu ele, o zagueiro, ele bateu por baixo, rasteiro, ainda, não sei se foi o Everson, não lembro se foi o Atlético Mineiro, mas quando você falou isso, eu lembrei agora desse jogo que ele fez isso mesmo. Ele tem a média de um chute certo, eu não tô falando de chute no gol, um chute certo, um chute que gera ali alguma situação. De perigo. Um chute certo a cada 180 minutos. Ele tinha uma média de 60 minutos em campo. Fazendo a conta, ele tinha que jogar 3 jogos para dar um chute certo. Como atacante. Cara, deu dó dele agora, cara. Eu não tô falando chute no gol. A média dele de chute no gol é 1 a cada 4,7 partidas, basicamente. Mano, mas o que se entende, por exemplo, que o Atlético viu nele pra contratar? Porque, cara, imagina que com a base foda de olheiro que o Atlético tem, o Matos, que é um cara fodido, não ia trazer um cara no escuro. O que se entende que o Atlético viu nele pra trazer? A gente pagou 5 milhões no Carlos Eduardo, a gente trouxe o Ribamar, a gente contratou o Marquinhos Gabriel, a gente tentou recuperar o Walter. Dedé. A gente trouxe de volta o Dedé. A gente tá com o Marcelo Cirino no elenco.
Meu senhor, se tem uma coisa que não se duvida do Atlético, é que alguns olheiros que estão ali dentro Demais. são meio dementes para trazer certos atletas. Por exemplo, comprou o Carlos Eduardo. 5 milhões de reais por 20% do reserva do Ribamar no Egito. Reserva do Ribamar, vem do Ribamar, mano. Vocês têm noção da quantidade de jogador merda que já veio pra esse clube? Badi, Mirabage, Carlos Eduardo, Marquinhos Mirabarre, Gabriel, Pedrinho. Babi. Me pagaram 8 milhões de reais num cara que não consegue cruzar uma bola. E ainda foi envolvido em esquema de aposta. O do Pedrinho eu achava engraçado, porque quando ele tava na defesa ele não sabia marcar, quando ele tava no ataque ele não sabia cruzar a bola. Pablo Siles. Siles. Os dois juntos Siles. foram uma grana pro Atlético. O Atlético foi lá e foi contratar 2 destaques do Vitória, time que estava brigando para não cair na Série B. Ah, e com toda certeza o destaque de times que não que estão brigando para cair na Série B vão com toda certeza funcionar em uma equipe que quer disputar a Libertadores. Você lembra do Paulinho Dias, Mirabarre? Meu senhor, eu sou uma enciclopédia de jogador Você merda lembra, do bicho? Atlético. Tudo certo Eu pra sei dar errado. jogador merda do Atlético desde 1949. Tião Macalé, Paulinho McLaren, Jorge Preá, Netinho, Rafael Branquinho. Santos. Rafael Santos é um rei do gol contra. Pô, O que o Atlético teve de jogador ruim O não tá Rafael escrito, Santos cara. era aquele zagueiro que jogou na época do Rodolfo aqui no Atlético, é ele, né, cara? Ele tava naquele fatídico ano do rebaixamento. 2009, 11, Se eu treinar, ele fez 2 gols 11. contras em um jogo contra o Grêmio. lembro. Ele, com toda certeza, eu não consegui entender como ele era jogador de futebol. Vocês têm noção que o Atlético já teve uma das piores duplas de zaga da história do futebol brasileiro? Rafael Santos e Não. Tô falando lá de 1992. 92. Caçula Nossa senhora. Meu fazia Deus. parte da dupla de zaga. Caçula junto com... Cara, tinha um outro cara que fazia dupla de zaga junto com ele em 1992. Não vou lembrar, a produção, se puder pesquisar depois. Mas o Atlético tinha a pior dupla de zaga do Brasil. Eles eram ruins. Tem uma história que eles já brigaram no bar uma vez. E que mesmo jogando na zaga, um não tocava a bola pro outro. Então, o Atlético tem um histórico de sempre ter que ter um jogador merda. 1 ou 2. Pra funcionar. Mas agora falando de quem acertou. Opa. Primeiro, na história geral do Atlético. Cocito. Cara, em questão de contratação, É, o cara que você olha e fala, cara, eu acho que esse cara jogou pra caralho no Atlético. Foi uma contratação que foi Morro Garcia, né? nossa. Nossa Calma. senhora, cara. O Atlético acertou, cara. Cocito, pra mim, ele foi um símbolo de raça do Atlético. Ele é muito símbolo do que é a alma que a torcida gosta. A de essência do entrega, Atlético, de verticalidade, de amar esse clube, de não ter medo de ninguém. E Isso pra mim é absurdo. O Cocito fala daquele chapéu no Kaká lá, cara, que ele deixou o Kaká no bolso. Cara, que top, velho. A única coisa Cara. que ele odeia é que chama ele de coicito por conta do lance do Kaká. Conhecido. Mas aquela quase deixou o Kaká sem tornozelo também, né? cara? Exagero. Jogou a Copa no outro ano. É, Tá tranquilo. Tá certo. E falando do elenco atual, cara, porra, o Terans, né, cara? Tá indo embora. O cara fez quanto? 130? 129 jogos pelo Atlético. Quantos gols? Cara, eu sei que ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro. Se eu não tô enganado, ele tem 30. 36, 32 ou 36. Mas nesse fim do Atlético dá pra ver que o Terans não tava mais com a cabeça Ah, aqui. mas não né, era o cara? mesmo quando entrou o Raçudo, né, cara? Uhum. Não tava mais com a mente aqui, né, cara? Mas assim, era um jogador que eu considerava um jogador Não, massa, jogador cara. Porra, bom cara. pra caralho, velho. É que é Tá. diferente, né? Ó. Tem, tipo, o Canóbio, por exemplo. É um jogador que corre e é oportunista, né? É. Ele É, já não, ele já vai pro ataque mesmo, né? É que, Ele tem gente, o força Terans, vontade. ele é um meia. Ele não é um jogador pra ficar voltando pra marcar. Ficavam querendo jogar ele como ponto, queriam que ele ficasse fazendo recomposição. O Terans já tinha falado que queria sair no final de 2021, quando ele estava jogando pelo lado esquerdo, uhum. que não funcionava. Não era o Unicão, né? Além disso, o Terans teve algumas questões pessoais, familiares, tudo mais, perdão, Terans, e acabou culminando aí na saída dele. Eu acho que foi muito culpa do Felipão e do Paulo Turra, Uhum. que meio que mataram ele de certa maneira dentro de campo, dentro do estilo de jogo do Atlético. Mataram muito da ideia do que o Atlético tinha de competitivo, mas também tem essas questões pessoais que eu conto pra vocês em off depois, mas dá pra entender um pouco a saída dele. É um jogador muito bom, é um jogador importante,
mas que já não estava muito mais com a cabeça aqui. Uhum. É um jogador que foi muito mal aproveitado em muitos momentos. Foi uma sacanagem ele não ter entrado como titular na final da Libertadores. Exatamente. Em muitos momentos ele foi sacrificado pelo estilo de jogo que estava sendo colocado. Ele é um jogador que poderia render muito, mas você precisa saber se adaptar aos seus jogadores. Ele é o cara do diferente, né? É. Quando você menos espera, ele mete a bola lá na Exato. profundidade boa, né? E infelizmente a gente teve 2 treinadores em sequência que queriam que os jogadores se adaptassem ao seu estilo. Uhum. Não importa o que acontecesse. Infelizmente, isso colocou a gente numa final de Libertadores, mas deixou muita coisa ruim dentro do clube. Uhum. Ó, eu quero ter a oportunidade de perguntar isso pra você, porque você é um cara que se mostrou a conversa, eles têm um contato direto com o Pablo. Eu não quero que se abra nada pessoal sobre o Pablo, mas como situação de jogador mesmo. Porque o Pablo foi pro São Paulo. Uma expectativa enorme. O Nicão foi pro São Paulo. O Santos foi pro Flamengo. O Marcelo Cirino antigamente foi pro Flamengo. Me parece que tem jogadores que são a cara do Atlético. O estilo do Atlético Paranaense jogar bola. Nicão, por exemplo. Exatamente. Cara, o que aconteceu com o Pablo que não rendeu o que se esperava no São Paulo da mesma forma que ele saiu brilhando no Atlético? Outro exemplo, por exemplo, Léo Pereira. Não vejo o Léo Pereira jogando a mesma bola que ele jogava no Atlético lá no Flamengo. Cara, por que, por exemplo, o Pablo? Por que o cara não rende fora do clube da mesma forma que ele rende aqui? Bom, eu tenho contato com alguns jogadores do elenco, dei o Pablo ali como exemplo, que eu tô querendo fazer uma entrevista com ele, e essa é até uma das perguntas que eu quero fazer para ele. O meu entendimento é que o Atlético, você pode ter várias críticas, mas o Atlético contrata os jogadores dentro de uma ideia de jogo, dentro do que ele quer colocar ali dentro do campo, dentro do estilo como um todo. Já a minha impressão com relação aos clubes com mais poder aquisitivo do eixo São Paulo, a impressão que eu tenho é o seguinte: eles contratam os jogadores em destaque pelo nome, mas não sabendo se esse jogador vai render conforme aquele esquema. Eu acho que o Pablo foi contratado, começou jogando bem no São Paulo até que ele teve uma lesão, acho que na lombar. Sim. Depois não conseguiu mais voltar. Se eu não estou enganado, já era um São Paulo com outro treinador. Ele depois conseguiu render e foi artilheiro do Campeonato Paulista, salvo engano, com o Crespo sendo um treinador. Depois houve algumas mudanças, houveram alguns problemas no São Paulo, já não conseguiu mais render tanto. O que eu acho além desse problema dos clubes contratarem sem pensar no esquema e na ideia, eu acho que o tipo de pressão que existe nos jogadores é muito alto. Por exemplo, queriam que o Pablo chegasse lá e fosse um artilheiro, fosse um camisa 9 goleador. Ele nunca foi isso. Ele é o cara que volta, né? Isso. Ele é um cara que constrói o jogo, ele é um cara que dá o passe, ele é um cara muito mais participativo. Ele não é bem um centroavante, ele é o que os antigos chamavam de ponta de lança, o segundo atacante, que fica um pouco mais recuado, participa mais do jogo. Preciso, né? Ele não é aquele pivôzão que tá ali Walter da vida. pra pegar de costas, conseguir passar, ou ser o cara que vai cabecear a bola toda hora em um chuveirinho. Não é isso. Não é assim que ele funciona. Nós tivemos muitas pessoas, muitos treinadores dentro de São Paulo, por exemplo, que queriam isso dele. O Léo Pereira. O Léo Pereira, poxa, ele é um bom zagueiro, mas depende de como é montada a sua zaga. Depende. Você vai jogar com marcação individual ou você vai jogar com marcação em zona? Né? Como você vai fazer? Você vai fazer marcação-pressão ou você vai aguardar? Você vai adiantar ou recuar suas linhas? Como vai ser o trabalho dos zagueiros com os laterais? Como vai ser o recuo do primeiro volante ali no meio? Dois volantes, quem que vai vir buscar o jogo, Exato. Né? O goleiro vai trabalhar mais com a bola ou não? Pô, o Léo Pereira muitas vezes foi queimado. E aos poucos, por conta do tamanho, ser um clube de massa, pô, o cara sente psicologicamente. O tanto de pressão que tem, o tanto de xingamento. Se você não rende nas 3 primeiras partidas, cara, você tá morto. Cara, não aconteceu agora com o Luan lá no Corinthians, que o cara foi fazer uma festinha aí no motel, invadiram o motel e agrediram o cara, né, velho? Porra, até que ponto que pra um atleta profissional, porra, o cara tá trabalhando, bicho, entende? Mas eu entendo que essa parte da torcida, por exemplo, a Gaviões, né? Cara, os caras vivem o Corinthians, morrem pelo Corinthians. Desculpa, pra mim isso não é torcida, isso é bandido. Então, aí que eu quero chegar, entendeu? Até que ponto o cara leva tanto ao fanatismo, ao ponto de, cara, ameaçar o cara, a família do cara, agredir o cara, entende?
tudo bem, cara, que nem a gente tava conversando antes. Pô, você é sócio, você quer ter direito a um monte de coisa. Mano, além dessa parte comercial, tem uma pessoa do outro lado, tem um pai, tem um atleta. Cara, tem N fatores por qual um atleta pode não render em campo. E eu quero que, de verdade, me expliquem até que ponto que você chegar, invadir o CT, como a galera faz lá no Corinthians, até que ponto isso vai ajudar o cara a melhorar? Nenhum. E aí? Cara, o Maicon mesmo recebeu mensagens de ameaça, Maicon, jogador do Corinthians. Aham. A mulher dele respondeu falando que eles também estão querendo sair. O Então. elenco deve estar um clima péssimo, eles não conseguem jogar, muita pressão Uhum. psicológica. O Corinthians hoje é um dos candidatos a não cair. E olha, hoje tem time brigando pra cair, cara. Tem. Santos tá brigando pra cair, Corinthians tá brigando pra cair, Vasco e Coxa já caíram. Cuiabá, América, Sim. né? Eu acho que esses ainda vão safar. Bahia em certos Goiás. momentos parece que briga. Goiás. Exato. Hoje a briga é pra cair, não é nem pra Uhum. não cair. O que eu acho é o seguinte: existem 3 pontos. Primeiro, são bandidos. Pra mim, a pessoa que chega nesse ponto é a Uhum. pessoa que já não tem mais amor à vida, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que não conseguiu dar certo em nada na sua vida, é uma pessoa que já não tem mais sonhos direito e que a única coisa que faz ela se sentir participante de algo que pode dar certo dentro daquele meio é a torcida organizada. Uhum. É o cara que ali, se ele bater em um cara, ele vai ser vangloriado. Então, pra mim, isso é um bandido que não tem mais nenhum amor ao clube. Ele tem amor ao agradecimento, ao apoio. Chama Uhum. atenção, né? Exato. A atenção que ele acaba ganhando da torcida organizada. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é o seguinte: essa história de que o clube hoje é do povo. Não, nenhum clube é mais do povo. Hoje os clubes pertencem às suas diretorias, aos seus conselhos ou a empresas. O clube hoje ele não funciona mais para o público geral. Uhum. Não é mais para organizada, não é mais do povão, que o povão vai lá e faz vaquinha para comprar jogador, para comprar isso, para comprar aquilo, para comprar mantimento, para conseguir costurar ali o escudo na camisa. Não é. Hoje os clubes são empresas, por mais que não tenham donos em específico. Então, ficar com esse discurso de Corinthians é do povo, irmão, não sei o quê, isso é ridículo. Terceiro ponto. O jogador botou a arma na cabeça de alguém para oferecer um contrato de 5 anos com 800 mil reais ao mês? Ele ameaçou alguém da Gaviões? Uhum. Ele bateu na mulher de um dirigente para conseguir isso? Não. Oferecendo. Sabendo do extracampo dele. Sabendo que ele estava embaixo. Sabendo de todos os problemas. Porque hoje, eles não vão contratar um jogador sem saber. Uhum. Exato. Um Como um histórico, O né? histórico inteiro, né, cara? Principalmente jogador para esse valor, gente. Então, quem é culpado? O Luan, porque não tá jogando, porque tá com problemas psicológicos, que talvez não tenha conseguido render, porque talvez teve queda. O culpado é o Luan, que tá com o salário atrasado também, que quer rescindir, mas quer receber o que é dele de direito, mas que o Corinthians não tem dinheiro para pagar. Ou é o presidente? Ou é o cara que contratou? Ou é o dirigente? Não, eu vi o Renato Gaúcho falando, um cara que foi o rei da América, né? Quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. O cara nos aprende a jogar bola, velho. O cara não desaprende. Aí ele falou, cara, se eu pudesse ter ele no Grêmio, eu queria. Porque é um atleta, é um jogador de alto nível. Como é que o cara vai desaprender a jogar bola? Será que não é um fator externo que tá propiciando isso? Entende? Então, que nem a gente tá falando. Cara, a gente pode chegar aqui e falar tudo que nós falamos sobre o Atlético com um fim de crítica construtiva. Mas quando chega no ponto da galera ir lá pra descer o cacete e perder uma noção de aceitável, mano, isso aí não é torcida, mano. Isso aí é... É Paulão, bandido. Pra É. fechar, Paulão, essa parceria que você tem com o Sport da Sorte, a gente tá vendo com o teu boné aí. Uhum. Qual que é a parceria que você tem com ele? O que vocês se ajudam aí? Como que funciona? Bom, hoje a Esportes da Sorte ela é patrocinadora oficial do clube. A gente tem uma parceria onde eu divulgo eles, crio conteúdos. O objetivo é conseguir fortalecer um vínculo entre a marca, que é o maior patrocínio da história do clube, com o torcedor. Conseguir aproximar, conseguir mostrar ao torcedor no estádio, mostrar a experiência de estar na arena. Conseguir mostrar que é uma empresa que ela é muito mais que só uma bet. Ela é uma empresa que recentemente me ajudou com uma ação social que a gente fez ali em São José. Ela é uma empresa que tem inúmeras preocupações. Ela é uma empresa que ela tem a segurança. É uma empresa que ela chega e fala, cara, aposta não é renda extra. Aposta não é para você colocar o valor do seu aluguel. Não, faça com consciência. Eles têm inúmeras mensagens falando sobre isso.
tanto que não ficam oferecendo aqueles bônus enormes para você entrar, se animar e ficar se ferrando. É uma empresa que tem sim o seu cassino, mas que é extremamente bem organizado, é regularizado, é certinho. Você pode ver as últimas jogadas, como tá acontecendo, você vê ali as pessoas apostando ao vivo também junto contigo. Então, é uma empresa hoje muito segura, que eu tenho plena confiança e que conseguiu me oferecer um projeto muito legal. Porque eu tive outras propostas, houveram outras empresas, mas eu acho que, além da questão do fator financeiro, é muito importante você ver o que aquela empresa quer, a visão daquela empresa, o que ela tem a passar, além do que propriamente aquela questão da casa de apostas, o que ela quer a mais. Isso, particularmente, eu fico muito feliz em ver que a Esportes da Sorte tem esse algo a mais. Tem esse extra que faz com que realmente seja muito mais que bet. Que massa, hein, cara? Top, cara. Pô, cara, Responsabilidade, né? o velho? conteúdo que a gente falou hoje aqui foi muito massa. Que o Atlético, se alguém do Atlético, da diretoria, estiver assistindo isso aí, não leve tudo que a gente falou como uma crítica real pra vocês. É uma crítica, claro, pro clube evoluir, cara. Pô, a gente é torcedor, a gente quer o melhor, né? O Lucas é muito mais torcedor que eu, né? Acompanha muito mais. Eu acompanho pouco, se for ver. E o Paulo nem se fala, né? Pô, Não, mas aí que tá. Essa parte que a gente conversou sobre ser uma crítica construtiva. Cara, como torcedor, sendo torcedor mesmo, cara, nunca que eu ia estar falando isso aqui pra, por exemplo, a diretoria do Coxa. Cara, eu quero que se lasque. Entendeu? Mas como a gente é torcedor, falando como clubista mesmo, como a gente é torcedor, a gente tá falando como uma forma de uma visão diferente do que está sendo aplicada hoje, para melhoria. Né? Então é muito mais uma crítica construtiva do que destrutiva. Porque o que a gente mais quer é um Atlético com a sua casa cheia, é um clube lucrando, podendo comprar melhores jogadores, um clube competindo, um clube sendo campeão. O Atlético tem todas essas possibilidades. O Atlético tem como ser um clube mais referência ainda do que já é. A torcida do Atlético, se ela for melhor trabalhada, ela não deixa a desejar nenhuma torcida do Nordeste ou eixo Rio-São Paulo. Eu acho que o Atlético ainda tem um potencial comercial muito maior que ainda não está sendo explorado. Eu acho que o Atlético precisa fazer a mesma coisa que o Galo está fazendo agora, de pensar em uma campanha de nacionalização do time, aproveitando que a gente está ali começando a aparecer mais, que a gente bateu tanto, a gente se tornou tão competitivo, que hoje não é questão de não querer, vocês vão ter que falar do Atlético. Hoje o Atlético é top 3, hoje o Atlético é referência, hoje o Atlético é gigante sim dentro do futebol nacional, por mais que o Felipão quisesse ele rebaixar o Atlético inúmeras vezes, hoje o Atlético é sim gigante. E nós temos que entender a mudança desse clube, entender que nós não somos mais o clube de bairro, perder aquela essência do chamado torcedor pinheirão, que aceita qualquer coisa, porque na minha época eu via Biluca e Caçula, eu via não lembrei, era Biluca. Via não sei quem, porque na época não tinha uniforme, não tinha comida para os jogadores, tinha salário atrasado. Hoje o Atlético é completamente diferente. As cobranças são completamente diferentes. E tudo que a gente fala é porque a gente quer ver esse clube crescer cada vez mais. Que ainda tem muito espaço para evoluir. E que a Globo se acostume a colocar o Cavalinho do Fantástico lá na frente, lá, né, cara? Exatamente. Globo que tem aquela lenda urbana, não sei se é verdade ou não, que teve uma vez que o Mário teve uma briga com a Globo por conta da transmissão de algum jogo, e o Mário pegou um machado de bombeiro e cortou os cabos da Globo da transmissão. É uma lenda urbana, não sei se é verdade ou não, mas tem esses detalhes que eu acho bem legais. Deve ser. Legal. E pra você, galera, que ficou assistindo até o final do Digcast hoje aqui, segue lá a Agência de Juí, nosso patrocinador master, Cristal.podcast, que é nosso apoiador, e os nossos patrocinadores aí, né, Lucas? Com Fala quem é. Cabanas Lanches, cara, toda vez que tem gravação à noite, o Michel manda pra gente um regaço de uns lanches. Hoje não deu tempo, mas né, a gente é grato, o Michel também, por acreditar no projeto. Falta o Parque Campo Largo também, né, do brinde personalizado também, eles estão acreditando pra caramba no projeto e a gente é muito grato por isso. E é bonito mesmo, cara. O serviço é Curtiu, show. Cara, curtiu. E tem a Nova Época também, que atrás do Paulo tem o nosso cenário personalizado ali. Pega lá, Paulo, você conseguiu alcançar, faz favor? Qual? Aquele relógio lá. O relógio lá. O relógio. E o cenário ali. Sempre que tem episódio musical, eles fornecem pra gente
os instrumentos, né? Você arregaçou na guitarra esses dias aí, então. Cara, a gente também é grato pela Nova Época por estar apoiando a gente também nesse projeto que é importante pra caramba, velho. Isso aqui é só um cenário que eles mandam aqui pra gente compor nosso cenário especial aqui. Uhum. E esse aqui, né, foi um relógio feito pela Fotopar, personalizado do Atlético também pra nós, pra compor cenário. Show de bola, hein? Paulo, obrigado por ter vindo, cara. Veio lá do Boa Vista aqui conversar com a gente, mano. Pegou Acho que vale a pena, né, cara? Mas valeu a pena, né, cara? Curtiu? Cara, curti pra caramba. Tive sorte, não peguei tanto, mas peguei um caminho um pouquinho mais longo, até tava explicando. Vai vir pra cá, pega uma parte ali do contorno norte e vem pelo caminho normal aqui pra Campo Largo. Eu tive que vir lá por Campo Magro, Bateias, ir vindo pra cá, mas é gostoso, uma estadinha bacana de Boa, pegar. né? Legal. Paulo, obrigado, É isso aí, cara. Paulo. Cara, valeu, cara. Agradeço Valeu, demais. irmão. É isso aí. Tamo junto. E é isso aí, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu. Boa. Boa. Fingir que a gente cara. tá fazendo algo de útil. Uma vez na vida, trabalhando, pô. Trabalhando. Vamos falar do De coxa, vez em então, quando né? é Já que bom, deu cara. É porque... E o Rogério Palmeirense, falei, caralho. É porque eu costumo dizer o seguinte, a galera, ela sempre vai ser contra a mídia do estado, porque ela sempre vai achar que ela é contra o seu time. Aham. Ai, o cara que é atleticano vai achar que os jornalistas dos programas são coxa. Aham. O coxa vai achar que os mesmos jornalistas são atleticanos. Aham. Sempre vê o lado contrário. Sempre. Sempre. O Fernando Gomes, que é atleticano também, né? Tá gravando isso aí, diretor? Ó, o corte. Com certeza. Nossa senhora, não precisa gritar comigo. Ô, louco, cara, tá bravo aí, tá Ó, gritando com nós, Tô cara? achando o ponto do volume aqui. Mais pra cima, Juliano. Mais pra cima, aí, desce. Um pouquinho mais pra baixo. Aí. Foi? Foi. Foi.